Meu nome é Janaína. Eu e meu marido, então, ir para o Canadá, e aí começou toda aquela busca de qual seria a melhor maneira, então, de migrar, de ir para o Canadá. Aí a gente viu que uma maneira mais segura seria eu fazer um college lá e ele ir com a permissão de trabalho. Para isso, a gente pesquisou muito e viu que precisava fazer uma prova, que é o IELTS, e ali tem a nota que a pessoa precisa atingir, então, para fazer o college. No início, eu morava em São Paulo e eu comecei a pesquisar sobre o IELTS sozinha. Foi bem complicado, assim, tem muita gente no YouTube, enfim, com várias estratégias, muitas matérias relacionadas a isso, só que o que acontece? Quando a gente não sabe e vai para esse mundo, assim, tem muita informação, e aí a gente acaba se perdendo naquele mundo de informação, e aí tu já não sabe mais o que é condizente, o que tu pesquisa, que tu não pesquisa. Quando a gente não conhece, é um pouco complicado. Quando eu comecei essa função, então, o meu nível de inglês não era muito bom, ele era ali um low intermediate, ali era baixo, e eu tive que, então, melhorar o meu nível de inglês para, então, fazer essa prova. Esse tempo de preparação, que eu considero, assim, não só para a prova, porque quando eu cheguei no nível bom, aí eu considero que eu pude fazer a prova, tem que ser um nível intermediário ali, de médio para alto, para fazer a prova do IELTS, para tirar ali os 6, 6,5. Eu tive muita dificuldade de encontrar professores que realmente soubessem, conhecessem a prova. Tem muita gente que ouviu falar, tem muita gente que acha que é uma coisa, mas enfim, saber como funciona, quais são as estratégias corretas para fazer essa prova, tem pouquíssima gente no mercado que sabe realmente isso. Eu comecei a estudar sozinha justamente porque eu não encontrava ninguém para me orientar lá em São Paulo, onde eu morava, na cidade. Enfim, eu fiz aulas com os outros professores para corrigir a minha redação, enfim. Só que eles corrigiam a redação assim, de uma forma geral, preposições, erros de inglês, mas não voltada para a prova do IELTS, que é o que eu precisava naquele momento. Sem falar nas outras habilidades, que a gente precisa ser direcionado. Então, assim, quando eu consegui chegar no nível, digamos que eu já estava ali, eu fiz minha primeira tentativa de prova, eu tirei uma nota 5, porque o meu nível de inglês não era bom. Ali na minha segunda e terceira tentativa, eu aumentei, eu tirei 5,5. E ali algumas bandas 6, mas aí a minha nota geral era 5,5. Depois disso, a gente acabou mudando aqui para o Rio Grande do Sul, e foi onde eu conheci a professora Elis Sato. De tanta coisa que a gente pesquisa na internet, acabou um vídeo no YouTube aparecendo para mim. Fiz aquelas aulas gratuitas, então, que ela proporciona ali, que tem workshop, muitas vezes, e acabei gostando do método. Pensei, bom, vou tentar, né, mais um método, né, eu já estava ali naquele nível de 5,5 para 6, e dali eu não conseguia subir mais, ali eu não conseguia mais avançar, porque a gente não consegue mais enxergar onde está o nosso erro. E aí é onde entra uma pessoa que conhece realmente a prova e vai saber analisar e direcionar aonde estão os pontos fracos de cada pessoa. Isso que é importante. A minha nota do reading, para quem não tiver esperança, ou ali do listening, a minha nota do reading foi 5, aí depois 5,5. Nessa minha última prova que eu fiz, eu tirei 7 no reading. Para mim foi assim a parte que eu mais temia, porque quando a gente começa a resolver uma prova assim, ela é muito seccionada, ela tem ali várias partes, e aí é importante uma pessoa que conheça a prova para direcionar. A primeira parte funciona assim, então, e ela tem muito pega-ratão essa prova. Então, assim, a estratégia para resolver ela é muito importante. Depois que
tu entende como funciona cada parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e treinar muito, realmente a prova se torna mais tranquila. A parte que eu mais tive receio, assim, na minha prova foi o listening, porque o meu listening não era muito bom. E aí, então, assim, com as tuas orientações para a parte do listening ali, eu lembro muito bem, porque tem uns macetezinhos que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue entender. E aí tem aquelas enrolações que eles colocam para a gente se perder no meio do listening. E quando tu pega esse macete, assim, que eu acho que tu reforça muito bem nos teus vídeos de listening, foi realmente, assim, me ajudou bastante. Tanto que o meu listening, eu consegui a nota que eu precisava. Nesse meu IELTS que eu fiz, eu tirei 6,5. E então eu consegui a nota até um pouco mais do que eu precisava ali, mas a parte que me deixava assim mais nervosa era o listening. Não adianta só a gente, tem gente que tem um nível alto de inglês e não consegue passar na prova. Então, assim, essa prova, ela mede várias coisas, assim. Tu tem que ser preparado para fazer ela. Claro, tem o nível emocional e tudo mais, tem o conhecimento de inglês, mas eu acredito, assim, que sem uma preparação adequada, sem tu conhecer muito bem a prova, é complicado de passar por ela, assim, porque precisa desses macetes, precisa tu compreender como é a parte do listening para te conseguir, porque é uma vez que passa o listening. Então, assim, se a pessoa começa a ficar nervosa no meio da prova, ela não treina outras provas. É muito importante treinar várias provas, treinar as provas por etapas. Tu nunca vai começar o negócio inteiro, por etapas. Então, assim, ali no teu curso tem etapas da onde começa. Primeira parte, a primeira parte é mais tranquila. Segunda parte, diálogos, tal coisa. É importante tu conhecer todas as etapas da prova e ali treinar várias etapas, tanto para o listening quanto para o reading. O reading é quanto mais a pessoa lê, mais ela consegue compreender vocabulários, porque eles gostam muito de sinônimos na parte do reading. Então, assim, não adianta tu conhecer, isso já puxa para o writing também. Então, assim, uma vez que tu conhece sinônimos para aquela palavra no reading, tu consegue ir direto nas questões e aquilo te serve para o writing também. Então, eu acredito que, assim, essa parte de estratégias que tu desmembra a prova em várias partes e mostra cada parte como deve ser feita é realmente, assim, crucial para quem está tentando passar na prova. Sugestão de quem já tentou fazer 4 IELTS. Quando eu saí da prova, eu saí assim com aquela sensação, consegui passar dessa vez, porque eu consegui compreender, digamos assim, pelo menos ter a noção de ter compreendido muito melhor a prova do que as outras vezes que eu saí assim, eu acho que não deu. E aí, dessa última vez que eu fiz a prova, eu tinha ciência, assim, que eu tinha tirado uma nota boa. Para essa prova funcionar, acredito que, assim, tem que ter uma dedicação, tem que reservar algumas horas do dia para estudar e ser persistente, porque às vezes não dá certo na primeira, não dá certo na segunda, mas vai dar certo. Se a pessoa realmente quer aquilo, vai funcionar e vai dar certo. Pensamento positivo e muito trabalho. Tem que fazer os temas, tem que treinar muito, que aí vai dar certo. Bom, então essa é a minha última prova que eu fiz. Eu já estava assim me sentindo muito confortável, me sentindo mais segura, porque depois que a gente finaliza o curso, sempre tem simulados, e esses simulados vai ser o parâmetro que a gente vai ter para a hora da prova. A hora da prova tu acrescenta ali, a pessoa vai ficar um pouquinho mais nervosa, mas vai ser daquele simulado que vai sair a tua nota. Fez o simulado, chegou na nota condizente, é a nota que tu vai tirar na prova, ele não mente, é muito importante fazer esses simulados. E aí, quando eu recebi a nota da minha prova, que finalmente deu certo, então eu tirei lá meus 6,5, lindo, maravilhoso. Foi, assim, uma realização pessoal,
por ter conseguido, por ter começado assim com um nível de inglês não tão bom e ter conseguido chegar a um nível de inglês muito bom. É uma prova que ela mexe com o emocional da gente, assim, né? Porque assim, não é só uma prova, normalmente quem faz essa prova é porque tem um sonho de ir morar em algum lugar, ou fazer um mestrado, ou fazer qualquer outro curso, morar no exterior, enfim. Ela é uma prova bem complicada, então assim, quando tu recebe o resultado que deu tudo certo, assim, todo aquele esforço que teve por trás daquilo, a gente sente que valeu a pena, muito, assim. Então, assim, final desse ano, metade desse ano, final de julho, a gente está lá no Canadá e eu começo o meu college lá, feliz da vida. Eu tenho muito a agradecer, então, a professora Eli Sato, que ajudou nessa trajetória.